Vamos começar esse episódio. Inclusive, eu queria aproveitar falando que eu sou burro, porque eu gosto de falar sobre. Assim, a gente que tem uma inteligência um pouco abaixo da média, é, pelo menos eu tenho a consciência de entender que eu sou abaixo da média. E aí eu tento melhorar pra eu pelo menos ficar ali junto com a galera. E aí eu gosto de ler, né? E sempre que eu leio algum livro legal, eu gosto de vir aqui indicar pra vocês, recomendar o livro, caso seja bom de verdade. E eu terminei de ler essa semana um livro que chama A Bibliotecária dos Livros Queimados. E é um livro muito legal. É, a história do livro passa na Segunda Guerra Mundial, com a ascensão do Hitler. E aí teve a queima dos livros lá, que foi tipo um marco assim na história. E meio que conta a história disso, sobre a queima dos livros. Também se passa sobre uma escritora na época e tal. E assim, esses personagens são fictícios, mas a história mesmo, o pano de fundo é real. E eu acho que eu já até falei nesse podcast sobre isso, de você ensinar através de entretenimento. Porque o livro, ele não é verdadeiro. O livro não aconteceu, as coisas, a história do livro não é verdade. Mas eu aprendi, eu aprendi e vi coisas sobre a Segunda Guerra que eu não sabia por conta desse livro. Porque assim, esse livro ele não é a história não é uma história verdadeira, mas se passa numa parada que aconteceu, que foi é, o partido nazista tomando conta da Alemanha e dominando outros bagulho, tá ligado? Como que eles foi tomando conta aos poucos das paradas e dominando tudo. Então, o pano de fundo da história é verdadeiro, foi uma coisa que aconteceu de verdade, mas a história em si não. E eu acho legal essa parada, porque você aprende bastante. E aí eu acho que o entretenimento ele tinha que ser desse jeito, pra você ensinar nas escolas. Então, eu já falei quando eu li o livro do Trevor Noah, porque ele cresceu durante o apartheid. E aí, no livro dele, ele conta a história dele, mas com bastante coisa, bastante informação sobre o apartheid. E aí você aprende bastante. Tipo, o livro não é sobre o apartheid, mas é sobre a vida dele durante o apartheid. E aí você aprende um pouco sobre o apartheid. E aí esse livro, ele não é sobre a Segunda Guerra, ele não é sobre as queimas dos livros, ele não é sobre isso. Mas ele se passa nesse tempo. E aí você consegue aprender coisas daquela época sobre o assunto. Não necessariamente lendo algum relato e coisas do jornal, coisas que aconteceram, sabe? Então eu acho que é, deveria ser assim o ensino. Porque até ajuda a você a ter interesse nas coisas. Porque assim, se você fala pra uma criança, por exemplo, vamos estudar política, que é um puto bagulho chato. Assim, depois que você cresce, talvez você até goste. Mas quando você é criança, você não quer saber de política. Você tá nem aí pra política. E aí você vai lá e cria uma história em cima da política, entendeu? Você pega lá a Turma da Mônica e faz um Turma da Mônica com pano de fundo de política. Eu não sei como é que faz isso. Eu não tô aqui pra isso. Eu tô falando só que a ideia é boa. Eu não tô falando que eu vou fazer isso. Então você que pensa aí como fazer isso, porra. Mas eu só tô dizendo que é bem legal. E esse livro, ele é muito, realmente, ele é muito bom. Ele não é tão grande, não. Você consegue ler ele rapidão. É... Mas é um livro bem legal. Se você tiver a oportunidade de ler, vai ler A Bibliotecária dos Livros Queimados. Que é bem maneiro mesmo. E assim, sei lá, é legal. Fica a recomendação aí, foda-se também. Eu também tô aqui pra ficar fazendo. Tá entendendo? A minha parte eu fiz. Agora é com vocês. Já falei sobre